Minha irmã me deu um chute na barriga de grávida só para ver se fazia algum som. Quando tentei confrontá-la, meus pais a defenderam. Erika, ela disse alguma coisa para você? Estamos aqui por você, ouça-nos. Então ela veio chorando, fingindo fragilidade, e me acertou outro chute muito mais forte, que me deixou inconsciente. Meus pais começaram a dizer: vamos, acorde. Erika já teve o suficiente, pode parar com esse drama. Não temos tempo para você. Enquanto isso, meu pai me chutava e gritava: anda logo, ou vou deixar a Erika te chutar de novo. Assim que meu marido viu aquilo, todos entraram em pânico. Mas quando o médico trouxe o laudo de que o bebê não estava mais se mexendo, a vida deles virou um inferno. Meu marido Michael fez com que pagassem por tudo em formas que jamais imaginaram. Meu nome é Sarah, e esta é a história de como minha família destruiu tudo que eu mais amava e de como Michael os fez enfrentar as consequências. Desde pequena eu sabia que era o bode expiatório da família. Minha irmã mais nova, Erika, era filha de ouro, que nunca errava, enquanto eu era culpada por tudo. Meus pais, David e Linda, deixavam claro desde cedo que a prioridade era sempre ela. Erika ganhava o melhor quarto, as roupas novas e, principalmente, o amor e a proteção incondicionais. Quando conheci Michael na faculdade, foi como encontrar minha salvação. Ele era bondoso, bem-sucedido e, acima de tudo, enxergava o meu valor. Namoramos por 3 anos antes de ele me pedir em casamento. Mesmo com a recepção fria da minha família, tivemos um casamento lindo. Michael trabalhava como advogado corporativo em um dos escritórios mais prestigiados da cidade, enquanto eu lecionava no ensino fundamental. 2 anos depois do casamento, descobrimos que eu estava grávida. Michael ficou nas nuvens e eu, embora assustada, estava animada. Havíamos tentado por meses e, quando vi o teste positivo, senti que nossa vida estava realmente começando. Esperamos até o 2º trimestre para contar a novidade. Aos 12 semanas, o médico confirmou que o bebê estava saudável e fora de risco. No fim de semana, decidimos visitar meus pais para compartilhar a notícia. Eu deveria ter imaginado o que viria. Ao chegarmos, Erika já estava lá com o namorado, Jake. O relacionamento deles era instável, ela estava sem emprego, morando com meus pais e mais amarga do que nunca. Olha só quem resolveu aparecer, disse ela, largada no sofá com o celular na mão, o mesmo olhar de desprezo de sempre. Oi, Erika, respondi, tentando manter a civilidade. Mãe, pai, temos uma notícia maravilhosa. Meus pais saíram da cozinha curiosos. Michael me abraçou pela cintura e anunciou radiante: vamos ter um bebê. A reação não foi como esperávamos. O rosto da minha mãe se iluminou por um instante, mas logo ela olhou para Erika, cujo semblante se fechou. Meu pai pigarreou, desconfortável. Isso é ótimo, Sarah, disse minha mãe, sem entusiasmo. De quantas semanas? 12, respondi, acariciando a barriga ainda discreta. Está tudo perfeito. O bebê é saudável. 12 semanas e só agora vocês contam? Resmungou meu pai. Não acha que a família deveria ter sido a primeira a saber? Antes que eu pudesse responder, Erika levantou-se do sofá. Espera, você está mesmo grávida? Quer dizer que tem um bebê aí dentro? Disse, se aproximando com um olhar estranho, entre curiosidade e algo mais sombrio. Sim, Erika, é assim que funciona uma gravidez, retruquei, arrependida do tom sarcástico. Sem aviso, ela enfiou o dedo na minha barriga. Não parece nada. Tem certeza que tem algo vivo aí? Faz algum som. De repente, ergueu a perna e me deu um chute bem no estômago. Não foi suficiente para me derrubar, mas fez com que eu me curvasse de dor. Erika! Gritei, protegendo a barriga. O que diabos há de errado com você? Michael correu para o meu lado, furioso. Você enlouqueceu? Podia ter machucado o bebê. Mas, em vez de correrem até mim, meus pais imediatamente voltaram toda a atenção para Erika, que já chorava lágrimas de crocodilo. Erika, querida, você está bem? Minha mãe correu até ela. Ela disse algo que te deixou chateada? Estamos aqui por você. Escute a gente. Ela foi má comigo, soluçou Erika, encenando o papel de vítima com perfeição.
Sempre fala comigo como se eu fosse burra. Eu só queria entender sobre o bebê e ela ficou toda sarcástica. Sarah, você sabe como sua irmã é sensível, disse meu pai em tom severo. Não precisava ser grossa com ela. Ela me chutou. Gritei, ainda segurando a barriga. Ela chutou de propósito a minha barriga de grávida. Não foi forte, choramingou Erika. Eu só estava brincando. Ela é que faz drama com tudo. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Minha irmã tinha acabado de me agredir grávida, e meus pais estavam consolando ela. Michael parecia prestes a explodir, mas toquei seu braço, tentando evitar que a situação piorasse. Olha, vamos esquecer isso, falei, mesmo com a dor latejando no estômago. Estou bem, o bebê está bem, e viemos aqui para compartilhar uma boa notícia. Mas Erika não tinha terminado. Por trás das lágrimas falsas, brilhou aquele olhar de malícia que eu conhecia bem. Ainda não entendo como vocês sabem se está vivo mesmo, disse, com a voz assumindo novamente aquele tom inocente. É tão pequeno, talvez se eu... De repente, ela avançou contra mim e me acertou um chute muito mais forte na barriga. O impacto me fez perder o equilíbrio e cair para trás, batendo a cabeça com força no canto da mesa de centro. A última coisa que lembro foi a dor aguda na cabeça e Michael gritando meu nome. Quando comecei a recobrar a consciência, ouvi vozes ao meu redor, mas tudo estava distante e confuso. Minha cabeça latejava, e a dor no abdômen era terrível. Vamos, acorde logo, ouvi meu pai dizer, impaciente. Erika já teve o suficiente. Pode parar com esse drama. Não temos tempo para você. Tentei abrir os olhos, mas tudo estava embaçado. Eu vi apenas formas se movendo, sem conseguir focar. Sério, Sarah, isso é ridículo, a voz da minha mãe soou. Sua irmã mal encostou em você. Não precisa dessa cena toda. Tentei falar, dizer que algo estava realmente errado, mas só consegui soltar um gemido fraco. Anda logo, ou vou deixar a Erika te chutar de novo, disse meu pai, empurrando meu lado com o pé. Foi quando ouvi a voz de Michael e era como nunca havia escutado antes. Uma fúria pura, incontrolável. Afastem-se dela. Rugiu, fazendo o silêncio tomar conta da sala. Consegui abrir os olhos o suficiente para ver Michael arrombando a porta da frente, ainda com a roupa de trabalho. Ele devia ter vindo atrás de nós quando não atendemos o telefone. Seu rosto era uma máscara de ódio ao se deparar com a cena, eu caída inconsciente no chão, meus pais me olhando com irritação em vez de preocupação, e Erika sentada no sofá, com a maquiagem borrada do choro falso. O que vocês fizeram com ela? Michael exigiu, ajoelhando-se imediatamente ao meu lado e verificando meu pulso com cuidado. Ela está exagerando, começou meu pai, mas Michael o interrompeu. Ela está inconsciente. A cabeça dela está sangrando. Ele puxou o celular e discou 911. Preciso de uma ambulância. Minha esposa grávida foi agredida e sofreu um trauma na cabeça. Agredida? Minha mãe debochou. Não seja dramático. A Erika só estava brincando. Os olhos de Michael ficaram frios, mortais, ao encarar a minha família. Brincando? Michael gritou. Ela está grávida e inconsciente no chão da sala de vocês, com um ferimento na cabeça. O que exatamente aconteceu aqui? Enquanto esperávamos a ambulância, Michael segurava minha mão e me mantinha falando para que eu não apagasse de vez. Meus pais ficaram parados, cada vez mais desconfortáveis à medida que a gravidade da situação começava a pesar. Quando os paramédicos chegaram, imediatamente me estabilizaram e perguntaram o que tinha acontecido. Ela foi chutada na barriga pela irmã e caiu, batendo a cabeça. Michael respondeu sem hesitar. Senhor, precisamos levá-la ao hospital imediatamente, disse o paramédico responsável. Traumas na cabeça durante a gravidez são extremamente sérios, e precisamos verificar o estado do bebê. A viagem até o hospital foi um borrão de equipamentos médicos e vozes preocupadas. Michael não largou minha mão em nenhum momento, e eu vi a preocupação estampada em cada linha do seu rosto. Os paramédicos me faziam perguntas para manter a consciência. Qual é o seu nome? Que dia é hoje? Quantos dedos estou mostrando? Cada solavanco da ambulância fazia a dor disparar pela cabeça e pelo abdômen. Senhora, pode nos dizer exatamente o que aconteceu?
Um deles perguntou, checando meus sinais vitais. Minha irmã, me chutou, consegui dizer, a voz quase apagada. Estou grávida. Ela chutou minha barriga. A expressão do paramédico se fechou. Foi forte? Foi de propósito? Muito forte. 2 vezes. E sim, foi completamente intencional, respondeu Michael por mim, a voz carregada de raiva contida. Da primeira vez ela disse que estava curiosa. Na segunda, chutou com tanta força que deixou minha esposa inconsciente. Vi os paramédicos trocando olhares sérios. Já deviam ter visto muitos casos de violência doméstica, mas esse, pela minha condição, era especialmente perturbador. No hospital, fui levada imediatamente para exames e monitoramento. A sala de emergência fervilhava de atividade enquanto enfermeiras me conectavam a diversos aparelhos. O mais importante era o monitor fetal. O som regular dos batimentos era a única coisa que me mantinha longe do pânico. Senhora Thompson, sou o Dr. Richards, médico da emergência, disse ele, examinando o corte na minha cabeça. Precisamos fazer uma tomografia para verificar se há lesão cerebral. Mas antes precisamos garantir que seja seguro para o bebê. A doutora Martinez, sua obstetra, já está a caminho. Enquanto esperávamos, uma policial chegou para registrar o boletim. Era a oficial Patricia Williams, uma mulher de meia idade, olhar gentil, especializada em casos de violência doméstica. Ela puxou uma cadeira para junto da minha cama e disse com voz calma. Senhora Thompson, sei que é difícil, mas preciso lhe fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu hoje. Contei tudo. Como Erika sempre fora a filha preferida. Como me chutara pela primeira vez fingindo curiosidade. Como meus pais a defenderam de imediato. E como ela me atingira com ainda mais força na segunda vez, entre lágrimas falsas. E qual foi a reação de seus pais quando você perdeu a consciência? A oficial perguntou, anotando cada detalhe. Disseram para eu parar de fazer drama, respondi, chorando de novo. Disseram que Erika já tinha passado dos limites e que eu precisava parar de fingir. Meu pai até me chutou enquanto eu estava inconsciente e ameaçou mandar a Erika me chutar de novo se eu não levantasse. A expressão da oficial Williams se contorceu em nojo. Senhora Thompson, o que sua família fez configura agressão, ainda mais considerando sua gravidez. O fato de seus pais não terem buscado ajuda médica e ainda incentivarem mais violência os torna cúmplices. Vamos abrir processo. Michael apertou minha mão. Isso vai ser suficiente para garantir que eles nunca façam isso de novo. Faremos tudo o que for possível dentro da lei, prometeu a oficial. Mas preciso ser honesta, casos de agressão familiar às vezes são difíceis de levar adiante, especialmente quando os agressores alegam mal-entendido ou acidente. Foi então que vi aquele olhar em Michael outra vez. Frio, calculista. O mesmo que significava que ele já estava planejando algo além do que a justiça poderia oferecer. Dentro de 1 hora, a doutora Jennifer Martinez, minha obstetra, chegou. Eu já confiava plenamente nela. Seu semblante era grave enquanto examinava meu abdômen. Sarah, preciso ser honesta com você, disse em tom suave. O impacto na sua barriga foi muito forte. Vamos fazer um ultrassom para verificar o bebê, mas quero que você esteja preparada. Michael segurou minha mão com ainda mais força enquanto traziam o aparelho. A doutora passou o gel em minha barriga e iniciou o exame. O silêncio na sala era sufocante, interrompido apenas pelo som do equipamento. Ela moveu o transdutor de um lado para o outro, procurando o som que eu tanto esperava ouvir. Mas não havia nada. Sinto muito, disse a doutora Martinez, com lágrimas nos olhos. O bebê não tem batimentos. O trauma no abdômen provocou um descolamento de placenta. Receio que vocês perderam o bebê. O som que saiu de mim não parecia humano. Era puro desespero, uma dor que rasga a alma. Michael desabou na cadeira ao lado da minha cama, o rosto entre as mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Precisaremos agendar um procedimento de curetagem, continuou a doutora Martinez, com voz suave. Sinto muito pela sua perda. Minha família tinha nos seguido até o hospital e esperava no corredor quando a doutora deu a notícia. Ao ouvirem meus gritos de dor, finalmente perceberam a gravidade do que tinha acontecido.
Mas, mesmo assim, o primeiro instinto deles não foi me confortar ou assumir responsabilidade e sim se proteger. Ouvi suas vozes abafadas do lado de fora. Minha mãe chorava, mas soava mais como medo do que tristeza genuína. Meu pai tentava calcular as consequências legais. E Erika? Erika ainda tentava se passar por vítima. Eu não queria que isso acontecesse, gemia para alguém, provavelmente uma enfermeira. Eu só estava brincando. Como eu ia saber que algo assim poderia acontecer? Poucos minutos depois, eles tentaram entrar no quarto. Michael imediatamente bloqueou a porta. Saiam daqui, disse em tom baixo, firme. Vocês não são bem-vindos. Michael, por favor, implorou minha mãe, a voz trêmula. Somos uma família. Precisamos estar juntos agora. Família? A voz de Michael carregava incredulidade. Vocês mataram o nosso bebê e depois disseram para minha esposa parar de fazer drama enquanto ela estava inconsciente no chão. Vocês não são família. São estranhos que compartilham o mesmo DNA com ela. Foi um acidente, meu pai insistiu, tentando empurrar Michael. Ninguém queria que isso acontecesse. Não respondeu Michael, sem se mover. Acidente é quando alguém tropeça e cai. O que aconteceu hoje foi agressão deliberada, seguida de negligência criminosa. A filha de vocês chutou intencionalmente a barriga da minha esposa grávida 2 vezes. E, quando ela desmaiou com o segundo golpe, vocês ficaram em pé ao lado dela, mandando parar com o drama, em vez de chamar ajuda. A doutora Martinez apareceu atrás deles, tendo ouvido a conversa. Vou ter que pedir para todos se retirarem, disse, firme. A senhora Thompson precisa descansar, e essa discussão só está piorando o estado dela. Posso acionar a segurança, se necessário. Temos o direito de ver nossa filha, retrucou meu pai, exaltado. Na verdade, não tem, respondeu a doutora, calma. A senhora Thompson é adulta e pode recusar visitas. Dadas as circunstâncias que a trouxeram até aqui, acho melhor saírem agora. Depois que foram embora, Michael saiu do quarto e pude ouvir sua voz no corredor. Era baixa, controlada, mas havia algo assustador em sua calma. Vocês mataram nosso bebê, disse simplesmente. A filha de vocês matou nosso filho, e vocês permitiram. Vocês chutaram minha esposa grávida inconsciente e disseram que ela estava fazendo drama enquanto perdia nosso bebê. Espere um minuto, tentou interromper meu pai, mas Michael continuou como se não tivesse ouvido. Quero que entendam uma coisa com clareza. Sarah e eu estamos acabando qualquer vínculo com vocês. Nunca mais verão ou ouvirão falar de nós. E se acham que isso acabou, estão muito enganados. Vocês não têm ideia do que acabaram de despertar. As semanas seguintes foram o período mais sombrio da minha vida. O procedimento médico correu bem, mas emocionalmente eu estava destruída. Carreguei nosso bebê por 12 semanas, fiz planos, comprei roupinhas, imaginei nosso futuro como uma família de 3. Agora, tudo havia desaparecido, arrancado pela crueldade da minha irmã e pela indiferença dos meus pais. Michael tirou uma licença estendida do trabalho para ficar comigo. Mal saía do meu lado, trazia refeições que eu não conseguia comer, me segurava enquanto eu chorava, cuidava de tudo que eu não tinha forças para enfrentar. Ele coordenava os retornos médicos com a doutora Martinez, lidava com o seguro de saúde e filtrava as inúmeras ligações da minha família, chamadas que eu me recusava a atender. Eles ligavam dezenas de vezes por dia nas primeiras semanas. Quando eu não atendia, ligavam para o celular de Michael. Quando ele bloqueou os números, passaram a ligar no escritório dele. E, quando a secretária começou a barrar as chamadas, eles começaram a aparecer em nossa casa. Na primeira vez que tocaram a campainha, eu estava deitada no quarto, ainda me recuperando física e emocionalmente. Ouvi a campainha e, logo depois, a voz firme de Michael ecoando no hall. Vocês precisam ir embora agora. Só queremos falar com a Sarah, implorou minha mãe. Precisamos explicar. Explicar o quê? A voz de Michael cortou o ar. Como vocês assistiram a própria filha grávida ser chutada no estômago e não fizeram nada? Como disseram que ela estava exagerando enquanto estava inconsciente? Como não chamaram ajuda médica enquanto ela perdia nosso bebê? Nós não sabíamos que era tão sério, retrucou meu pai. Ela sempre foi dramática com as coisas, minha mãe disse.
Como poderíamos saber que dessa vez era diferente? Porque ela estava inconsciente. A voz de Michael se elevou pela primeira vez desde o início desse pesadelo. Ela estava deitada no chão da casa de vocês, inconsciente e sangrando de um ferimento na cabeça. E, em vez de chamar o resgate, vocês disseram para ela parar de dramatizar. Qual parte de inconsciente vocês acharam que era fingimento? Então ouvi a voz de Erika, mais fraca e patética do que eu já tinha escutado. Eu não queria machucá-la, eu não sei o que deu em mim. Eu estava com ciúmes, tá? Ela sempre teve tudo e agora ia ter um bebê, e o Jake e eu estamos tentando há meses sem sucesso. Eu simplesmente surtei. Você estava tentando engravidar? A voz de Michael saiu mortalmente calma. Você teve inveja porque Sarah estava esperando um filho, então decidiu chutá-la na barriga para ver se conseguia matar o bebê? Não, não é isso, eu não pensei que realmente. Erika caiu no choro, mas dessa vez parecia verdadeiro, não como suas lágrimas manipuladoras de sempre. Vocês precisam ir embora, Michael repetiu. Todos. E se voltarem, mando prenderem vocês por invasão. Mas eles continuaram voltando. Às vezes juntos, às vezes sozinhos. Minha mãe aparecia de manhã, chorando na porta, implorando para falar comigo. Meu pai surgia à noite, tentando conversar de homem para homem com Michael. Uma vez, Erika veio tarde da noite, bêbada, soluçando e batendo na nossa porta, gritando desculpas até que os vizinhos chamaram a polícia. Cada visita só piorava tudo. Era como reabrir a ferida, dia após dia. Eu não conseguia cicatrizar, não conseguia seguir em frente, não encontrava paz enquanto eles continuassem forçando sua presença em nossas vidas. Foi então que Michael decidiu agir. Eles nunca vão nos deixar em paz, disse, numa noite em que minha mãe passou 2 horas sentada dentro do carro, estacionada em frente à nossa casa. Eles acham que, se insistirem o bastante, você vai perdoá-los e tudo voltará ao que era antes. Eu não posso perdoá-los, respondi. E, mesmo que quisesse, não conseguiria. Toda vez que os vejo, tudo o que penso é no nosso bebê. Então precisamos garantir que você nunca mais precise vê-los, disse Michael, com aquela mesma frieza determinada que eu já tinha ouvido no hospital. E precisamos garantir que entendam que ações têm consequências. No dia seguinte, Michael voltou ao trabalho pela primeira vez desde o ocorrido. Mas, em vez de retomar os casos normais, tinha outro plano. Ligou para seu amigo Robert Shane, dono da agência de investigação privada mais bem-sucedida da cidade. Preciso de tudo o que puder encontrar sobre 3 pessoas, disse, deslizando uma pasta com as informações da minha família. Tudo. Registros financeiros, histórico de empregos, antecedentes criminais, redes sociais, registros de direção, declarações de imposto, prontuários médicos, se conseguir de forma legal. Quero conhecer todos os segredos que eles já tiveram. Isso é sobre o que aconteceu com a Sarah, não é? Perguntou Robert. Ele e Michael eram amigos desde a faculdade de Direito e esteve presente no nosso casamento. Eles mataram o nosso bebê, Robert. E continuam se recusando a nos deixar em paz. Preciso de munição para fazê-los desaparecer da nossa vida de uma vez por todas. Robert assentiu, sério. Considere feito. Até onde você quer que eu cave? Até onde for preciso. Enquanto a investigação avançava, Michael também ativava sua rede de colegas e contatos. O escritório Davidson, Klein e Associados não era um escritório qualquer, representava algumas das pessoas e corporações mais influentes do estado. Em 15 anos de carreira, Michael construiu relações com juízes, promotores, políticos, empresários e executivos de mídia. Preciso cobrar alguns favores, disse a seu sócio sênior, James Davidson, em uma reunião privada. O que for necessário, Davidson respondeu sem hesitar. O que aconteceu com você e com a Sarah é imperdoável. O escritório vai apoiar qualquer ação judicial que você queira mover. Isso vai além de uma ação judicial, disse Michael, cuidadosamente. Vou garantir que eles enfrentem as consequências do que fizeram. E que nunca mais tenham a oportunidade de machucar alguém como nos machucaram. Davidson recostou-se na cadeira, estudando a expressão de Michael. Estamos falando de algo ilegal? Perguntou Davidson. Não, respondeu Michael com firmeza. Tudo que eu fizer será totalmente legal e dentro da lei.
Mas vou usar cada recurso ao meu alcance para garantir que eles entendam o verdadeiro custo das próprias ações. Então você tem meu total apoio, disse Davidson. E todos os recursos deste escritório. E ele cumpriu a promessa. Michael garantiu que nunca mais tivéssemos contato com minha família. Assim que recebi alta do hospital, nos mudamos para o outro lado da cidade, trocamos todas as nossas informações de contato e ele contratou um investigador particular para registrar cada detalhe do que havia acontecido naquele dia, incluindo a obtenção dos prontuários médicos que comprovavam claramente a causa da morte do nosso bebê. Mas Michael não parou por aí. Longe disso. O que minha família nunca entendeu sobre ele era o quão poderoso e bem conectado ele realmente era. Michael não era apenas um advogado corporativo qualquer. Era sócio sênior de Davidson, Klein Associados, um dos escritórios mais influentes do estado. Tinha conexões em todos os lugares, juízes, promotores, empresários, políticos. E, mais importante, sabia como tornar a vida das pessoas extremamente difícil usando apenas meios legais. A primeira medida que tomou foi mandar os investigadores privados do escritório cavarem fundo no passado da minha família. O que eles encontraram foi um verdadeiro tesouro de informações que meus pais e Erika achavam que estavam enterradas para sempre. A equipe de Robert Shen foi incrivelmente minuciosa. Em apenas 4 semanas, haviam reunido dossiês completos sobre os três, usando registros públicos, análise de redes sociais, entrevistas com testemunhas e técnicas de vigilância legal. O arquivo do meu pai foi o mais comprometedor. Através de entrevistas com ex-colegas de trabalho e da análise de registros empresariais públicos, descobriram fortes indícios de que ele vinha sonegando impostos havia anos, declarando deduções falsas e possivelmente escondendo parte da renda do seu negócio paralelo de conserto de motores. Também encontraram testemunhas dispostas a depor sobre atividades financeiras suspeitas na empresa em que trabalhava, pequenas discrepâncias que sugeriam desvio de dinheiro, ainda que fosse necessária uma investigação oficial para comprovar. Os investigadores também descobriram, através de observação em locais públicos e testemunhos, que ele mantinha um caso extraconjugal com a secretária havia mais de um ano. Fotos tiradas em lugares públicos, recibos de restaurantes encontrados em lixeiras de acesso comum e testemunhas que os haviam visto juntos reforçavam a acusação. Mais tarde, registros de cartão de crédito obtidos de forma legal quando suas finanças entraram em investigação mostraram compras de presentes caros para a amante. O arquivo da minha mãe revelou fraude em seu benefício por invalidez, documentada por vigilância legal que mostrava suas atividades de trabalho. Mas havia algo ainda pior. Através de entrevistas com clientes e análise de registros de casas de penhores, veio à tona que joias haviam desaparecido de residências onde ela prestava serviço. Documentos de penhor mostravam que, nos últimos 6 meses, minha mãe havia vendido diversas peças de alto valor, possivelmente correspondentes a itens registrados como roubados. Já o dossiê de Erika era o mais volumoso. O acidente escondido com o drone era apenas a ponta do iceberg. Através de forense digital em redes sociais e entrevistas, encontraram provas de que ela havia participado de um esquema de fraude com cartões de crédito junto com um ex-namorado. Também surgiram testemunhas dispostas a afirmar que ela vendia medicamentos controlados ansiolíticos e remédios para tais estudantes universitários, o que configurava tráfico de drogas segundo a lei estadual. Além disso, os investigadores rastrearam todo o histórico dela nas redes sociais, que revelava uma personalidade marcada por inveja e ressentimento profundos. Havia postagens de anos atrás em que falava sobre o quanto me odiava, dizendo que eu sempre recebia tudo de bandeja, e desejando que algo ruim acontecesse comigo para que eu finalmente soubesse o que era sofrer. Uma publicação feita apenas 3 dias antes de ela me chutar foi especialmente perturbadora. Algumas pessoas acham que são perfeitas, com suas vidas perfeitas, seus maridos perfeitos e agora bebês perfeitos a caminho. Eu me pergunto o que aconteceria se o mundo perfeito delas fosse destruído. Será que continuariam tão convencidas assim? O primeiro passo de Michael foi a documentação minuciosa e a pressão estratégica. Usando os recursos do escritório e suas conexões legais, ele começou a montar casos que atrairiam o interesse de órgãos reguladores e promotores. Sua equipe elaborou pacotes de evidências contendo registros públicos, depoimentos legalmente obtidos e documentação de padrões de conduta suspeitos. No caso do IRS, focaram nas inconsistências entre as licenças comerciais públicas do meu pai e suas obrigações fiscais. Para os serviços sociais, documentaram as atividades de trabalho da minha mãe por meio de vigilância legal e depoimentos de testemunhas.
Já no caso criminal contra Erika, os investigadores percorreram os comércios próximos ao local do atropelamento e encontraram vários que ainda possuíam imagens de segurança de 6 meses atrás. Mas Michael estava apenas começando. Meu pai trabalhava como gerente em uma empresa de médio porte chamada Precision Tools Incorporated. Michael fez algumas ligações e descobriu que a companhia estava envolvida em práticas de segurança duvidosas, em clara violação às normas da OSHA. Um relatório anônimo foi enviado, e quando a fiscalização ocorreu, inúmeras irregularidades foram constatadas. Como gerente responsável pela conformidade de segurança, meu pai foi demitido e ainda recebeu multas pessoais que quase o levaram à falência. Usando suas conexões no meio jurídico e empresarial, Michael orquestrou cuidadosamente uma campanha de consequências profissionais. Ele não podia colocar meu pai em uma lista negra diretamente, mas fez com que seus problemas legais fossem conhecidos dentro do setor. Quando potenciais empregadores faziam checagens de antecedentes ou consultas informais, descobriam as acusações de desvio de dinheiro, os problemas fiscais e as violações de segurança no trabalho. Em uma indústria fechada, onde a reputação valia muito, isso destruiu de vez as chances de carreira do meu pai. Michael também fez questão de expor o caso extraconjugal dele. Cópias das provas foram enviadas anonimamente para minha mãe, com fotos e registros de cada visita ao hotel, cada presente caro, cada jantar romântico. O pacote chegou no dia do aniversário de casamento deles, junto com um bilhete simples. Seu marido a engana há mais de 1 ano. Ele planeja deixá-la assim que Erika estiver estabelecida. Você merece saber a verdade. O casamento do meu pai desmoronou rapidamente depois disso. Em poucos dias, minha mãe o expulsou de casa, entrou com pedido de divórcio e exigiu metade de tudo. Mas, com os problemas legais dele se acumulando e sua capacidade de sustento arruinada, já não havia muito o que dividir. Minha mãe perdeu os benefícios de invalidez e foi obrigada a devolver 3 anos de pagamentos fraudulentos, quase $85.000 que ela não tinha. Mas Michael não quis deixá-la escapar apenas com as penalidades financeiras. Ele garantiu que as famílias das quais ela havia roubado joias fossem informadas. 3 delas registraram boletins de ocorrência e, quando os registros das casas de penhores foram oficialmente obtidos, o caso contra ela se tornou incontestável. A atenção da mídia foi especialmente cruel. Mulher com deficiência pega em esquema triplo de fraude foi a manchete que estampou os jornais quando seu caso foi a julgamento. A matéria detalhava como ela recebia benefícios de invalidez ao mesmo tempo em que trabalhava ilegalmente e roubava das casas que a contratavam. A foto mostrava minha mãe sendo levada algemada, e a imagem se espalhou nas redes sociais com comentários de indignação sobre como era repugnante roubar justamente de quem havia confiado nela. Com meu pai desempregado e atolado em dívidas, e minha mãe impedida de trabalhar legalmente devido ao histórico criminal, eles foram obrigados a vender a casa em que haviam morado por 23 anos. O lar onde Erika e eu crescemos foi vendido com prejuízo para pagar advogados e restituições. Acabaram se mudando para um pequeno apartamento em uma região decadente. Erika, por sua vez, foi presa pelo atropelamento e acusada de lesão corporal com veículo e fuga do local do acidente. A vítima havia quebrado a perna e passado meses em fisioterapia, incapaz de trabalhar. As imagens das câmeras de segurança foram cruciais, mostravam claramente o carro de Erika atingindo o pedestre e fugindo sem prestar socorro. Os investigadores conseguiram filmagens de 3 estabelecimentos próximos ao local, todas confirmando o ocorrido sob diferentes ângulos. Com seus antecedentes de delitos menores, ela agora enfrentava a perspectiva de pena de prisão séria. Mas Michael ainda não tinha terminado. Seus investigadores continuaram a cavar e descobriram que Jake, o namorado de Erika, traficava drogas. Michael fez questão de garantir que a polícia tivesse acesso a essa informação. Quando o apartamento de Jake foi invadido, encontraram provas suficientes para acusá-lo de distribuição de entorpecentes. Como Erika frequentava o local e ajudava a embalar e vender os produtos, também foi acusada como cúmplice. Logo depois, vieram as acusações de fraude de cartão de crédito, quando os investigadores de Michael forneceram ao Ministério Público provas ligando Erika a um esquema de roubo de identidade. O caso chamou a atenção especial da promotoria porque envolvia múltiplas vítimas em vários estados, o que abria margem para se tornar um processo federal. Mas o golpe mais devastador veio quando Michael decidiu tornar nossa história pública. Ele tinha conexões com vários veículos de imprensa, e nossa situação era perfeita para o clima atual de justiça social nas redes. A manchete que saiu no jornal local foi:
mulher grávida perde bebê após agressão da família. A reportagem trazia os nomes da minha família e detalhava exatamente o que havia acontecido naquele dia, com base em registros hospitalares e relatórios policiais. A matéria viralizou. Os nomes, rostos e atos da minha família foram compartilhados milhares de vezes. O novo empregador do meu pai viu a história e o demitiu antes mesmo de completar a primeira semana no cargo. Minha mãe foi rejeitada em diversas tentativas de emprego depois que as verificações de antecedentes revelaram sua ligação com o caso. E Erika virou pária nos círculos sociais que frequentava. Mas Michael ainda não tinha acabado. Ele usou suas conexões para garantir que minha família enfrentasse consequências legais além das criminais. Ajudou a vítima do atropelamento cometido por Erika a abrir um processo civil contra ela por indenização. E fez com que meu pai fosse auditado pelo IRS não apenas uma vez, mas todos os anos seguintes pelos próximos 5 anos. Michael contratou advogados para enviar ordens de cessar e desistir sempre que minha família tentava nos contatar ou contar a própria versão da história. Mas o golpe mais devastador foi que ele fez questão de que a nossa história os perseguisse para onde quer que fossem. Cada vez que meu pai tentava conseguir um emprego, cada vez que minha mãe tentava alugar um apartamento, cada vez que Erika tentava recomeçar em algum lugar, seus nomes estavam associados ao escândalo, a família que matou o bebê da filha grávida e depois a acusou de ser dramática. Nos meses seguintes, a abordagem meticulosa de Michael trouxe resultados. As diversas investigações que ele havia iniciado levaram a acusações oficiais e consequências sérias para cada membro da minha família. O processo não foi rápido. A justiça se movia devagar, mas era implacável e devastadora. A ação por homicídio culposo do bebê era mais complexa do que eu imaginava. Nosso estado tinha leis específicas sobre casos de morte fetal e, embora uma gestação de 12 semanas se qualificasse em certas circunstâncias, o caso dependeria de provar que a agressão foi a causa direta da perda. A equipe jurídica de Michael passou meses construindo um processo à prova de falhas, consultando especialistas médicos e advogados especializados em litígios desse tipo. Durante os depoimentos, minha família finalmente percebeu toda a extensão do que Michael havia feito contra eles. Tentaram se pintar como vítimas, alegando que a punição não era proporcional ao que haviam feito. Mas as provas eram esmagadoras e suas próprias palavras só os enterraram mais fundo. Eu não achei que fosse machucar de verdade, disse Erika em depoimento. Ela sempre exagerava em tudo, eu só estava brincando. Achamos que ela estava fingindo, meu pai declarou. Sarah sempre foi dramática. Não sabíamos que ela estava realmente ferida. Ela estava sendo má com a Erika. Só queríamos proteger nossa filha, completou minha mãe. Esses depoimentos foram vazados para a imprensa, e a indignação pública foi rápida e brutal. Como poderiam pais assistir a filha grávida desmaiar e chamar aquilo de drama? Como poderia uma irmã chutar a barriga de uma gestante apenas para ver se faria algum barulho? O processo civil terminou em um acordo fora dos tribunais, por uma quantia substancial que assombraria minha família pelo resto da vida. Mas, mais importante do que o dinheiro, ficou registrado publicamente que eles haviam sido considerados legalmente responsáveis pela morte do nosso bebê. 2 anos depois, nossas vidas haviam mudado completamente. Michael e eu nos mudamos para outro estado, onde ninguém conhecia nossa história. Passamos por uma longa terapia para lidar com a perda e com o trauma daquele dia. Aprendemos a reencontrar paz e felicidade, embora jamais esquecêssemos nosso primeiro filho. Por meio das redes sociais e conhecidos em comum, soube o que aconteceu com minha família. Meu pai havia desenvolvido depressão severa e estava constantemente entrando e saindo de tratamento psiquiátrico. O estresse e a vergonha o haviam quebrado por completo. Minha mãe se tornará apenas uma sombra de quem fora, trabalhando em vários serviços de faxina para garantir comida na mesa. Em apenas 2 anos, tinha envelhecido pelo menos 10. E Erika? Erika cumpriu 8 meses na cadeia e agora vivia em uma casa de reabilitação, lutando contra o vício em drogas e incapaz de conseguir emprego estável. Seu relacionamento com Jake terminou quando ele foi condenado a 5 anos por tráfico. Ela tentou me procurar várias vezes pelas redes sociais e por conhecidos, implorando por perdão e dizendo que nunca quis que nada disso acontecesse. Mas eu já tinha acabado. Michael e eu construímos uma nova vida, e não tínhamos mais interesse em olhar para trás.
encontramos paz em nossa nova cidade, em novos empregos, e, com o tempo, fomos abençoados com outra gravidez que nos trouxe nossa linda filha, Emma. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu acho que Michael foi longe demais em sua vingança contra minha família, se a punição foi proporcional ao crime. Mas eu sei algo que essas pessoas jamais entenderão. Minha família não apenas matou meu bebê naquele dia. Eles destruíram minha capacidade de confiar ou me sentir segura com as pessoas que deveriam me amar e proteger incondicionalmente. Quando eu estava inconsciente no chão da casa deles, sangrando por causa de um ferimento na cabeça e perdendo meu bebê, chamaram aquilo de drama. Quando meu marido chegou e me encontrou naquele estado, eles não demonstraram remorso, nem preocupação, nem sequer reconheceram que tinham feito algo errado. Mesmo no hospital, mesmo depois de recebermos a notícia de que nosso bebê estava morto, eles tentaram minimizar suas ações e evitar qualquer responsabilidade. Michael não destruiu minha família por vingança. Ele apenas os responsabilizou, dentro da lei, pelas consequências de seus atos. Cada punição que eles sofreram foi resultado direto do que fizeram naquele dia ou de atividades ilegais que já vinham praticando antes. Ele apenas garantiu que a justiça fosse feita, quando talvez o sistema tivesse deixado tudo passar com um simples tapinha no pulso. A verdade é que Michael salvou minha vida naquele dia. Se ele não tivesse ido atrás de mim, eu poderia ter morrido no chão da casa dos meus pais, enquanto eles ficavam em pé ao meu lado, reclamando do meu drama. Ele garantiu que minha família nunca mais pudesse me machucar. E garantiu que eles entendessem o verdadeiro custo de suas ações. Hoje, ao ver nossa filha, Emma, brincar no quintal, sinto gratidão pelo homem com quem me casei e pela nova vida que construímos juntos. Escolhemos o nome dela em homenagem à avó de Michael, uma mulher que sabia a importância de proteger a família e de lutar pelo que é certo. Às vezes me pergunto se minha família aprendeu algo com tudo o que aconteceu. Se entenderam que ações têm consequências e que algumas feridas jamais podem ser curadas com simples pedidos de desculpa. Mas, na maior parte do tempo, eu simplesmente não penso mais neles. Michael e eu encontramos nossa paz, nossa justiça e nosso final feliz. E isso é mais do que muitas pessoas conseguem depois de uma perda tão devastadora. A morte do nosso bebê não foi em vão. Ela nos mostrou em quem realmente podíamos confiar quando tudo desmoronou. E também nos provou que, às vezes, a família que você escolhe é muito mais poderosa do que aquela em que você nasceu. No fim, meu marido não transformou a vida deles em um inferno por crueldade. Ele apenas os obrigou a encarar a realidade do que haviam feito e garantiu que nunca mais pudessem repetir com ninguém o que fizeram conosco. E por isso eu serei grata a ele pelo resto da minha vida.